Alô, minha galera querida do canal do Penido, estamos chegando para mais um vídeo. Animadões, todo mundo animado? Semana da decisão. Acaba na quarta-feira o Campeonato Carioca de 2020 com um sensacional Fla-Flu. Espero que seja sensacional. Então se inscreva, traga todos os seus amigos, deixa aquele like, dá uma moral para o canal que a gente agradece antecipadamente. A partir de agora vamos juntos. Você pergunta e o Penidão responde. Gutenberg Vieira me perguntando: Penidaço, o Flu jogou mais na primeira partida? Olha, se o Diego Alves foi um grande destaque do Flamengo, é sinal que o Fluminense andou incomodando, fustigou o Flamengo. E cá pra nós, nesses últimos Fla-Flus, o Flamengo não jogou tudo que ele sabe e, aliás, não pode botar também a culpa na parada, porque ele jogou melhor contra o Bangu, ele jogou melhor contra o Boa Vista, na própria partida contra o Volta Redonda, e aí, de repente, no Fla-Flu seguinte, o Flamengo deu uma esfriada, aconteceu alguma coisa, e aí veio no segundo, que era a decisão, a primeira era a final da Taça Rio, e agora não, já era a decisão do próprio campeonato. E aí o Flamengo não jogou outra vez tudo que se esperava. Ou seja, o Flamengo vai agora para um novo Fla-Flu, onde ele tem que mostrar realmente aquele futebol que a gente espera dele, Flamengo. Porque o Fluminense se superou, jogou mais do que vinha jogando, muito mais, mas muito mais mesmo. Diga-se bem da verdade, também o Fluminense não vinha jogando nada, né? E aí resolveu jogar como time grande. É aquele negócio, o fator clássico, a motivação, tudo isso influencia. Há um ambiente na Gávea, segundo algumas pessoas, de que esse negócio do Jesus, esse vai não vai, sai não sai, fica não fica, como é que é e tal, isso pode ter abalado o time. Não sei se é isso, não dá para você cravar que tenha sido uma coisa realmente, uma consequência disso. A verdade é que o Flamengo, como grande favorito que é, até por jogar pelo empate, precisa mostrar um pouco mais. Luiz Ramalho me perguntando: Penidaço, o Vasco busca reforços? Busca sim, meu xará. O Vasco está, por exemplo, trazendo agora do Madureira, que aliás é uma constante no Vasco, né? Trazer jogadores do Madureira. Alguns já vingaram, deram muito certo, certíssimo até. E ele está trazendo agora o zagueiro Marcelo Alves, no momento também em que o Vasco recuperou o Breno, já está ok, em condições pelo menos de treinar, como o Vasco tem um tempo bom agora, de espera até o dia 9, na estreia do Campeonato Brasileiro, ou 8, né? Porque começa 8 e 9, sábado e domingo. Pode ser que ele jogue no sábado dia 8, não se sabe ainda. Joga com o Palmeiras. E aí o Vasco vai ter tempo para treinar. Esses caras vão tentar se encaixar lá. O Marcelo Alves tem 22 anos, fez um bom campeonato pelo Madureira, é bom jogador. O Igor Catatal. O Catatal já disputou outras vezes também o campeonato. Ele tem 25 anos. É um jogador que você ainda não pode dizer que ele é um jogadoraço. Pode ser no futuro? Pode, como também pode não decolar num time grande, porque uma coisa é você jogar no Madureira e outra completamente diferente é você encarar a cobrança de um Vasco. No Vasco a coisa muda de figura. É outra vez um desafio, é começar tudo de novo, partir praticamente do zero, porque tudo que ele fez no Madureira é uma boa referência para o Vasco trazê-lo? Tá, mas isso aí não garante a ele sequer a titularidade. E aí, encorpando o elenco do Ramon Menezes para a disputa do Campeonato Brasileiro, eles vêm por empréstimo até 31 de dezembro. E aí vamos ver se eles tiverem realmente condições, dentro do Vasco, de reproduzirem aquilo que fizeram no Madureira, ou um pouco mais, né? No Vasco tem que ser um pouco mais. Tudo bem, será considerado o quê? Reforço, cada um deles é um reforço. Caso contrário, foi uma aposta. Mas, de qualquer maneira, a gente não pode descartar que o Vasco tente ainda algum nome de peso no mercado. Porque com esse quadro absolutamente transtornado em que está o planeta todo, e o futebol obviamente não é diferente, pode ser que surja uma oportunidade. Às vezes, da crise surge a chance. Se o Vasco conseguir um outro bom nome, pode ser eventualmente que consiga, aí então a gente vai bater palma, torcer, vibrar e comemorar. E vamos em frente, vamos ver o que acontece. Saulo Vergara me perguntando: Penidaço, o Jesus está driblando o Flamengo? Cara, não dá pra gente falar que está nem que não está, porque na verdade o comportamento dele tem sido muito estranho. Ele foi recebido no Flamengo de braços abertos e também abriu os caminhos das vitórias para o Flamengo. Foi realmente a contratação. O Flamengo fez tudo que devia fazer e ele também fez tudo e muito mais até do que se esperava. Ele arrumou o time, sugeriu contratações
todas positivas, todas acertadas, montou o time, ajeitou, esquema tático, ele arrebentou. Ele se tornou o maior técnico da história do Flamengo, ao lado de alguns outros técnicos maravilhosos que já passaram pela Gávea, mas na verdade, esse silêncio dele, alimentando inclusive boatos, teoria da conspiração, fofoca, envolvimento familiar, conversa fiada, papo de mentira, coisas plantadas, conversa de empresários que têm outros interesses para colocar um outro treinador, alguns até maravilhosos. Qualquer técnico, esse técnico do Independiente Del Valle que todo mundo canta em prosa e verso, que é realmente o cara que arrumou o time, botou lá em finais, ganhou título e tal, é muito bom? Claro que ele é muito bom. Galhardo, técnico do River Plate, maravilhoso, Sampaoli, tem um monte de gente muito boa. Tem um português que já foi falado também, é especulação, né? Marcos, lá o português, tudo bem, você pode falar 500 nomes de técnico, tem muito técnico bom. E além do Marcos Silva, tem um outro português, Leonardo Jardim, que eu não sei se são os empresários deles que estão trazendo os nomes à Gávea. Não foi nenhum dirigente do Flamengo que de forma oficial falou o nome de qualquer deles. Então eu preferia esperar um pouco, mas eu confesso que nesse momento eu estou com a caixinha de decepção pronta para ser aberta. Porque se o Jesus, ao final do Fla-Flu, ele confirmar a ida, como dizem algumas pessoas, que ele já decidiu que ele vai por uma questão de ordem familiar, família não me meto. Se for uma questão de ordem familiar, não dá para sequer fazer uma análise, é uma questão de ordem pessoal, absolutamente, rigorosamente de foro íntimo, mas o comportamento dele nesses dias, fazer silêncio ante o barulho ensurdecedor que está acontecendo, é, no mínimo, uma coisa estranha. Ele não é obrigado a falar. Mas os dirigentes do Flamengo dizem que ele no clube também não fala. Publicamente ele não falar, é um direito dele. Dizer, não vou ficar alimentando fofoca, não vou alimentar papo furado e tal. Tudo bem, aí dá para entender. Agora, não fazer não adotar uma postura oficial, até dizer, teve um almoço do Jesus com o Landim, ele falou que ia ficar, o Landim, não teve almoço nenhum, não sei com ele coisa nenhuma, não teve jantar, também não teve jantar. Enfim, a situação ficou muito embaraçada. Virou uma novela, na verdade, e ele, Jesus, poderia ter evitado isso. Olha que se existe alguém que é fã do Jesus, sou eu, sou presidente do fã-clube do Jesus. Acho ele extraordinário, mega técnico, rezo para ele ficar, tomara que ele fique, quero que ele continue no Flamengo, torço para ele continuar no Flamengo, mas ele poderia perfeitamente ter apagado esse incêndio. E as labaredas estão cada vez mais altas. Se ele, no final do Fla-Flu, realmente jogar a toalha, eu serei obrigado a dizer que ele deu um drible no Flamengo. Por hora, não dá para fazer uma acusação baseada em suposição. E duas coisas chamaram atenção de maneira fortemente, chamaram atenção mesmo. A apatia do Jesus nos dois últimos Fla-Flus, no último então nem se fala, e a própria escalação, sem o Gerson e sem o Everton Ribeiro no início do jogo, sendo que ele próprio já disse reiteradas vezes que o Everton Ribeiro é o motor do time, a alma do time, quando ele não joga bem, o time não vai bem. Se ele sabe que taticamente o Everton Ribeiro é o mais importante, se o Gerson é o grande jogador, sonho dele, que os portugueses dizem que ele indo para o Benfica quer levar, ele não escala os dois, ele alimentou isso também. Agora, tem quarta-feira o Fla-Flu, depois de amanhã, né? Amanhã, aliás, tem o Fla-Flu. E aí é o seguinte, sem Gabigol. Não tem Gabigol, mas tem o Pedro. O Pedro faz gol em todo jogo, é impressionante. O índice de aproveitamento do Pedro era assim no Fluminense, antes dele se machucar. O Pedro estava convocado para a seleção brasileira como o mega atacante, eu cansei de dizer aqui, ele é o melhor centroavante do Brasil, aí veio o Gabigol, tomou o lugar dele, porque ele ficou parado um tempão. Na volta dele agora, sem ser titular, o cara já meteu 5 gols no campeonato, ele tem até a perspectiva, tudo bem que teria que fazer 3 para ser artilheiro, junto com o João Carlos e o Gabigol, nenhum deles joga mais, o Gabigol foi expulso, está fora, João Carlos é do Volta Redonda, que já cumpriu a sua campanha também no jogo, só falta esse jogo, esse Fla-Flu, então ele até briga, entre aspas, pela própria artilharia, e vai ser o centroavante do Flamengo. Eu tenho muita confiança no futebol do Pedro. Agora é bom também o Flamengo abrir mão do Fluminense, que está em ascensão, hein? Abrir o olho e não abrir mão de deixar bem claro para todos os jogadores do Flamengo que o Fluminense é um time que vem subindo de produção nos últimos jogos. O Fluminense vem com a faca nos dentes. Ele tem um atrito de diretoria, o jogo está quente, esquentou o clima do Fla-Flu, saiu aquele rebu no final do jogo, perrengue para lá, xingamento, ofensas.
depois que o jogo acabou. Mais ofensas, algumas pesadas, que eu prefiro até não fazer referência, porque elas vão interferir na relação Flamengo-Fluminense daqui para frente. Olhem o que eu estou falando, hein? A relação amistosa do Flamengo com o Fluminense está seriamente abalada. No final do Fla-Flu pode haver um rompimento, inclusive. A coisa não está legal e eu espero que haja paz no Fla-Flu, que ganhe o melhor, que vença, dê a volta olímpica lá, faça tudo que tiver que fazer. Agora, sem a baixaria que aconteceu naquele último Fla-Flu. Falou, galera? Então é isso aí. Quero reiterar o meu pedido para você deixar o seu like, que é importante, compartilhar o vídeo, fazer comentários, se inscrever e trazer os amigos, porque são todos muito bem-vindos aqui no canal do Penido. Falou, galera? Quarta-feira, 9 da noite, Futebol Globo CBN aqui no canal do Penido, hein? Vamos lá. Fla-Flu é a última partida do Campeonato Carioca. Sai o campeão de qualquer maneira na quarta.